Meu irmão, minha irmã, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé aqui pela nossa TV Nazaré. Esse encontro semanal que nós temos para refletir temas que dizem respeito à nossa vida de fé, à teologia, à nossa doutrina católica, espiritualidade, Bíblia, tudo aquilo que realmente nos ajuda a poder compreender a resposta que podemos dar a Deus a partir de tudo aquilo que Ele realmente revela para todos nós. Sistemas que nos ajudam a poder fazer um percurso, até mesmo também do ponto de vista intelectual, do ponto de vista pastoral, para que assim a gente possa começar a fazer uma reflexão naquilo que realmente precisamos para entender profundamente aquilo que diz respeito à nossa fé. Nós iremos hoje falar sobre a origem do sínodo. Ou seja, todos nós já ouvimos falar no âmbito da igreja, o Papa Francisco, que convocou para a igreja no mundo inteiro um sínodo que será aberto no mês de outubro e, portanto, um sínodo que vai ser para toda a igreja essa oportunidade de reflexão sobre temas que dizem respeito tanto à doutrina como também do ponto de vista pastoral. Na Arquidiocese de Belém, por exemplo, nós estamos também retomando os trabalhos do sínodo para que dessa forma nós façamos um exercício de escuta e assim, então, já vimos falar muito sobre o sínodo. Mas, na verdade, o que é o sínodo? Como o sínodo ele nasce na igreja? E o objetivo desse programa de hoje é justamente falar sobre como o sínodo nasceu na vida da igreja. Então, meus irmãos e irmãs, o sínodo na igreja, ele começa já a partir ainda dos apóstolos que estão em vida. Todos vocês sabem, Jesus, ele convocou em torno de si discípulos e desses discípulos ele chamou apóstolos. Esses apóstolos caminharam com Jesus, conviveram com Jesus, escutaram Jesus e viveram também a experiência de poder realmente estar com ele em todos os momentos da vida de cada um. A partir daí, Jesus, ele vive a paixão, ou seja, o sofrimento, a morte, depois ele ressuscita. Segundo os relatos dos evangelhos, Jesus ainda permanece, depois de ressuscitado, em torno de 40 dias com os discípulos. Logo em seguida, ele sobe aos céus e lá no evangelho de Mateus, já na conclusão do evangelho de Mateus, vemos as recomendações que Jesus faz para os discípulos: ide por todo o mundo, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, observando tudo aquilo que eu vos ordenei. Então, a partir daí, Jesus sobe aos céus. Depois nós temos a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, e a festa que nós celebramos de Pentecostes. A partir daí, o que acontece? Os apóstolos eles vão então ir para as diversas regiões conhecidas, onde alguns ficam em Jerusalém, outros viajam e vão para a atual Turquia, por exemplo, Antioquia, Éfeso, Constantinopla, Grécia, Roma. Vocês imaginam então que esses apóstolos eles se dividem para falar, para catequizar, para dar continuidade aos ensinamentos de Jesus. E é claro, onde cada apóstolo está presente, também ali é fundada uma comunidade cristã. Quando essa comunidade cristã é fundada pelo apóstolo, então é o apóstolo que tem a responsabilidade e a autoridade de poder ensinar, ou seja, falar em nome de Jesus. Ou seja, temos sim discípulos, nós temos pessoas que ouviram Jesus, falaram Jesus, mas Jesus enviou 12. E os 12 são justamente esses que têm a autoridade de poder ensinar tudo aquilo que Jesus ele ensinou, ou seja, transmitiu para todos. Mas com o crescimento dessas comunidades cristãs e com a morte então dos apóstolos, então se teve a preocupação primeira de poder, vamos dizer assim, dar continuidade à missão dos apóstolos. E aí nós temos um tema que a gente pode depois também desenvolver dentro do âmbito da história da igreja, que é justamente a sucessão apostólica. Ou seja, os apóstolos tiveram e têm os seus sucessores.
Quem são esses sucessores dos apóstolos? Justamente o que hoje nós chamamos de bispos, que na época da língua grega eram chamados de episcopos. Daí vem a palavra episcopado que todos nós então conhecemos. Esses episcopos, ou seja, esses sucessores dos apóstolos, eram aqueles então que tinham a responsabilidade de dar continuidade, ou seja, de transmitir os ensinamentos. Agora, aqui já começa algo que precisamos ter bem atenção. Na teologia fundamental, nós trabalhamos com duas palavras. A primeira, revelação. O que é revelação? Tudo aquilo que Deus transmitiu desde a criação do mundo até a morte do último apóstolo. Isso aqui é um conceito que nós iremos encontrar de revelação. Inclusive, Papa Ratzinger, ou seja, Papa Bento XVI, Papa Emérito, trabalhou muito nesse conceito de revelação. A teologia fundamental, muitos teólogos fundamentais trabalharam esse conceito de revelação, ou seja, tudo aquilo que Deus transmitiu desde a criação do mundo até a morte do último apóstolo. Por que a morte do último apóstolo? Porque justamente os apóstolos foram aqueles que conviveram com Jesus e foram aqueles escolhidos por Jesus e enviados por Jesus para a missão. Com a morte do último apóstolo, começa, portanto, uma nova fase que, inclusive, dura até hoje na vida da igreja. E nós chamamos de tradição. Ou seja, a revelação ela se conclui com a morte do último apóstolo e começamos, então, a tradição. O que é a tradição? A tradição nada mais é do que a conservação de tudo aquilo que Deus transmitiu, desde a criação do mundo até a morte do último apóstolo, com a plenitude da vinda de Jesus Cristo. Então, aqui é importante, já nesse contexto, nós entendermos, então, o que significa, e o que vai nos ajudar a compreender posteriormente a palavra sínodo. Então, dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós vimos que os apóstolos, quando estão em vida, eles se espalham para poder evangelizar nas regiões até então conhecidas. A partir daí, claro, eles morrem e deixam os sucessores. Também deixam uma tradição, vamos dizer assim, escrita. Eles ensinavam essas testemunhas de Jesus, elas estavam vivas, então não se precisava tanto ter alguma coisa por escrito. Os apóstolos estavam vivos, os discípulos estavam vivos, testemunhas oculares de Jesus estavam vivos. Portanto, por que ter alguma coisa por escrito? Mas depois se viu a necessidade e daí nasce, por exemplo, os evangelhos. São Paulo, depois, ele ao fundar comunidades também, não podendo mais retornar a essas comunidades, ele ainda continua acompanhando essas comunidades por meio de cartas e é justamente o epistolário paulino que nós encontramos hoje. Então, dessa forma, meus irmãos e irmãs, assim, quando esses apóstolos morrem e vêm os seus sucessores, os sucessores, portanto, têm a responsabilidade de conservar aquilo que os apóstolos transmitiram. Eles não têm, por exemplo, mais a função de acrescentar nada do que diz respeito à transmissão de tudo que Deus revelou, desde a criação do mundo até a morte do último apóstolo. Então, nesse caso, os sucessores dos apóstolos têm uma missão que é aquela de conservar todo o ensinamento, tudo aquilo que Jesus, portanto, transmitiu para os apóstolos. Daí nós temos então essa palavrinha, sucessão apostólica, e o que falávamos antes, começa uma nova fase na vida da igreja, que é justamente a tradição. E o que é a tradição? A conservação de tudo aquilo que Deus e Jesus Cristo, por meio dos apóstolos, transmitiram para todo o povo. E então, a gente percebe que com a criação dessas comunidades, cada apóstolo ou posteriormente os seus sucessores ficam responsáveis dessas comunidades. Sendo que essas comunidades, num primeiro momento, elas eram, poderíamos assim dizer, autocéfalas, ou seja, essas comunidades tinham
a sua estrutura própria, tinha a sua organização própria, tinha a sua linguagem própria. É daí, por exemplo, que nós vamos ver por que Mateus, Marcos e Lucas, que são os chamados evangelhos sinóticos, por mais que falem de temas que permeiam os três evangelhos, mas com uma diferença, um acréscimo, ou então uma clareza maior em relação ao mesmo evento que talvez Lucas detalha mais do que Marcos ou Mateus e assim por diante. Por que tudo isso? Justamente devido aos destinatários aos quais esses evangelhos eram escritos. Por exemplo, existiam destinatários que eram cristãos que vinham do paganismo, eram destinatários cristãos que vinham do judaísmo. Então, os apóstolos, eles perceberam que para cada público se deveria falar ou se dar ênfase a alguma coisa que aquele público precisava. Daí então vem essa diferença, ao mesmo tempo que semelhanças, e as diferenças que nós encontramos então nos evangelhos. Então, dessa forma, nós vamos percebendo que as comunidades recebem esses ensinamentos. Essas comunidades, elas possuem uma estrutura própria, uma organização própria, liturgias também. Então nós iremos encontrar essa, vamos dizer assim, independência, entre aspas, de comunidades. Mas é claro, todos vocês sabem que com o passar dos anos, então, esses cristãos, eles vão procurar informações ou fazer-se perguntas em relação a Jesus e que nós não encontramos respostas num primeiro momento, tanto nos Evangelhos ou no Antigo Testamento. E daí, então, se começa, por exemplo, a criar determinadas teorias ou correntes de pensamentos dentro do cristianismo, mas que não tem fundamentação apostólica, não tem fundamentação da sucessão dos apóstolos, ou seja, então significa dizer que cristãos que começaram a criar, ou seja, a organizar doutrinas que não coincidiam com aquelas as quais os apóstolos transmitiram. Daí se viu a necessidade de poder fazer com que essas comunidades tivessem um sistema, vamos dizer assim, de comunicação, onde, por exemplo, nós falamos aqui na comunidade de Antioquia, mas essa mesma linguagem que nós encontramos na comunidade de Antioquia deve ser a mesma que deve ser encontrada na comunidade de Éfeso, ou na comunidade de Roma, ou na comunidade de Constantinopla. E assim, nós então temos essa necessidade de uma linguagem nessas comunidades. Por quê? Porque justamente as doutrinas que foram chamadas posteriormente de heresias começam a se filtrar nas comunidades e a partir daí então a gente precisa de um sistema de comunicação. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre a origem do sínodo, nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, voltamos com o programa Questão de Fé aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre o que é o sínodo e a origem do sínodo, que é essa realidade que nós encontramos hoje na vida da igreja, na vida, por exemplo, da igreja espalhada no mundo inteiro. O Papa Francisco, que convoca para um sínodo todos os bispos do mundo inteiro. Na Arquidiocese de Belém, por exemplo, estamos vivendo o sínodo, como também outras dioceses do nosso regional e também até mesmo dioceses da nossa CNBB que estão organizando também sínodos em suas igrejas particulares. E, portanto, a preocupação nossa é justamente refletir o que é esse sínodo. E partimos, então, do começo, ou seja, da história do sínodo, já desde a época apostólica, passando depois pela formação das comunidades cristãs, as primeiras comunidades cristãs sempre formada pelos apóstolos. Vimos depois uma palavrinha que nos ajuda muito a poder pensar e entender o que é o sínodo, o que é a sucessão apostólica.
Depois vimos aquilo que é a realidade da revelação e da tradição. A revelação, tudo aquilo que Deus transmitiu desde a criação do mundo até a morte do último apóstolo. O último apóstolo, portanto, morre e aí começamos uma nova fase que dura até hoje, que é justamente a fase da tradição. O que é a tradição? A tradição é a conservação de tudo aquilo que foi revelado, tanto por Deus, tendo como plenitude Jesus Cristo, e essa transmissão, né, do próprio Jesus Cristo por meio dos apóstolos. Então, conservar, não mais acrescentar nada em relação àquilo que nós recebemos, né, dos apóstolos. E falávamos então que com o crescimento dessas comunidades e também várias pessoas que faziam parte dela e que se convertiam ao cristianismo, mas começaram a se fazer perguntas em relação a Jesus Cristo. Como Jesus Cristo pode ser Filho de Deus? Como Jesus Cristo pode ser verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus? Como nós podemos entender Jesus Cristo como o Deus, como Filho de Deus? Então vocês imaginem que essas perguntas para uma estrutura teológica que ainda estava em desenvolvimento, e daí nós temos então, sobretudo, a contribuição dos padres da igreja. Iremos dedicar, se Deus quiser, também um programa para poder falar sobre a patrologia, ou seja, os padres da igreja, que contribuíram muito para o desenvolvimento da teologia nessas respostas, né, que davam a partir das perguntas. Só que essas perguntas, elas em alguns momentos, dependendo do contexto dessas comunidades, acabaram tornando-se heresias, né? Ou seja, do grego aireses, que significa separação, ou seja, cristãos que entenderam Jesus Cristo, entenderam o ensinamento dos apóstolos, mas quiseram caminhar de uma forma diferente ou contrária daquela tradição que era a tradição que foi dada pelos apóstolos. Só que, é claro, esses conceitos, essas heresias, não se concentraram em uma comunidade, mas espalharam-se pelas comunidades até então conhecidas. E daí então os episcopos, ou seja, os sucessores dos apóstolos que eram responsáveis por cada comunidade, viram a necessidade de poder falar uma linguagem. Como nós dizíamos antes, essas comunidades até então elas eram independentes, né? Uma linguagem própria, por mais que fosse, né, a tradição apostólica de uma forma geral, mas a linguagem própria, costumes próprios, né, destinatários diferentes. E daí então, né, viram a necessidade de poder começar não só a ter em comum a tradição apostólica, mas também ter em comum a tradição que é, ou seja, a forma de poder ensinar aquilo que foi transmitido por Jesus Cristo. Daí nasce, então, também aquilo que nós chamamos de magistério da igreja. Mas como ensinar tudo isso? Como ter uma linguagem comum? E daí, então, é que vem, meus irmãos e irmãs, aquilo que é justamente o sínodo. O que é o sínodo? O sínodo vem de duas palavras gregas, né? Uma conjunção e um substantivo. Sim, que significa com, né? E odos, ou seja, traduzindo, é estrada, caminho. Então, com caminho, traduzindo literalmente ou interpretando, né, essa tradução literal, significa então caminhar com. E daí vem então juntos. Né? Daí vem a palavra sínodo. Então vimos também, meus irmãos e irmãs, que dessa forma o sínodo ele é essa estrutura que foi criada, ou seja, a reunião dos bispos das várias comunidades para poder se tratar de um tema específico. Nesse caso, por exemplo, um primeiro grande sínodo que nós iremos ver, ou também vocês podem se perguntar, mas padre, quando nós estudamos ali na história da igreja, a gente ouve falar de concílios.
né, concílio, por exemplo, lá nos Atos dos Apóstolos, nós temos a descrição do Concílio de Jerusalém. Inclusive, Paulo participou, né, juntamente ainda com os apóstolos. Depois, já quase 200 anos depois, nós vamos ver, 200, 300 anos depois, nós vamos ter o primeiro grande concílio ecumênico, Niceia. Mas e sínodo? Então, dessa forma, a resposta é justamente uma questão de tradução. Vocês sabem que no primeiro momento a língua que era usada nas primeiras comunidades cristãs era o grego. O latim era a língua do Império Romano, mas os textos, por exemplo, do Novo Testamento e a língua que era usada para os estudos da filosofia e assim por diante era o grego. Depois do grego, com a absorção do cristianismo pelo Império Romano, então o latim, que é uma língua oficial do Império Romano, começa também a entrar na linguagem da igreja. E daí a tradução de textos, por exemplo, do grego para o latim. Nós vamos ver várias traduções que nós iremos encontrar ao longo dos séculos. Então, como foi traduzida a palavra sínodo para o latim? A palavra sínodo é uma palavra grega, traduzida para o latim, foi traduzida com concilium, ou seja, nós usamos de vez em quando essa palavra, vamos conciliar as coisas, vamos fazer aqui uma conciliação, ou seja, vamos juntar, vamos reunir. Então daí a palavra concílio é a tradução latina do termo grego sínodo. Então significa dizer que quando você ouvir falar, por exemplo, de sínodo ou de concílio, são palavras sinônimas, traduções diferentes. Por isso, nós iremos encontrar, padre, então eu poderia chamar também o Concílio Vaticano II de um sínodo? Sim, nós poderíamos chamar de sínodo, reunião, estar juntos. Padre, poderia chamar o Concílio de Niceia também um sínodo? Sim, ou seja, toda reunião de bispos que nós encontramos para determinados assuntos, para tratar determinados assuntos, é já um sínodo, que traduzido para o latim, então é traduzido com a palavra concílio. Daí então, o que significa essa palavra sínodo? A palavra sínodo que significa, ou seja, junto, caminhar junto, fazer o caminho com alguém. Então, o que significa sínodo dos bispos? Sínodo dos bispos, nós iremos encontrar um conceito lá no Vaticano II, o Concílio Vaticano II, numa constituição dogmática, um documento, dentro dos documentos, vocês sabem que o Concílio Vaticano II, depois ele foi publicado em diversas constituições, livros, documentos, cada documento que trata de um assunto específico da vida da igreja, liturgia, Bíblia, revelação, etc. Então, nesse caso, nós encontramos na Constituição Dogmática Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, lá no parágrafo 22, nós encontramos esse trecho que fala assim: enquanto composto de muitos, este colégio exprime a variedade e a universalidade do povo de Deus. Enquanto unido sob um chefe, exprime a unidade do rebanho de Cristo. Nele, os bispos, respeitando fielmente o primado e o principado de seu chefe, gozam do poder próprio para o bem dos seus fiéis e mesmo para o bem de toda a Igreja, revigorando sempre o Espírito Santo, sua estrutura orgânica e a sua concórdia. Então, dessa forma, com a Constituição Apostólica, Lumen Gentium, no parágrafo 22, que conceitua o Sínodo dos Bispos desta forma, é interessante a atenção que nos é dada em relação ao conceito, por exemplo, de variedade e universalidade do povo de Deus.
Ou seja, um sínodo é a oportunidade que nós temos de poder ter uma variedade de pensamentos, uma variedade de pontos de vista, uma variedade de discussões dentro de uma universalidade, ou seja, a representação de todos ali e do mundo inteiro até então conhecido. Então aqui nós vamos aprender o que significa, né, essa questão da universalidade. Depois nós temos nele os bispos respeitando fielmente o primado e o principado de seu chefe. É muito importante isso aqui, meus irmãos e irmãs, ou seja, o sínodo ele é convocado por quem? É convocado pelo Papa, que é o sucessor de Pedro. Sucessor de Pedro. Por que o Papa, então, é aquele que convoca, se é uma reunião dos bispos? Porque nós trazemos, então, como tradição, aquilo que foi dito pelo próprio Jesus Cristo a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Daí, então, Pedro se torna o primeiro, ou seja, aquele que vai orientar, aquele que vai guiar, aquele que vai conduzir. Então, nesse caso, nele os bispos, respeitando fielmente o primado e o principado de seu chefe, gozam do poder próprio para o bem de seus fiéis e mesmo para o bem de toda a igreja, revigorando sempre o Espírito Santo. Então aí, meus irmãos e irmãs, nós vimos naquilo que é esse conceito, né, de sínodo dos bispos a partir da Lumen Gentium. Então, dessa forma, nós, então, meus irmãos e irmãs, vimos um pouco aquilo que é a origem, né, do sínodo, desse clima que a igreja, né, está vivendo de sínodo também, algumas dioceses do Brasil, dentre elas a Arquidiocese de Belém, vivendo, né, a experiência da retomada dos trabalhos, mesmo no tempo de pandemia, mas já avançando naquilo que é necessário. Então, esse processo de sínodo, né, que é essa escuta que fazemos e, num segundo momento, nós iremos, então, né, poder dizer aquilo que realmente, né, é a função do sínodo hoje para a vida da igreja. Portanto, meus irmãos e irmãs, você também faz parte, né, desse programa Questão de Fé e da produção dele. Você pode nos enviar sugestões, né, para o número que está aí aparecendo na sua tela, o 98802-3444, via WhatsApp. Né, você pode nos mandar sugestões para podermos desenvolver ao longo deste programa e nesses programas. Também você pode fazer parte da família Nazaré, né, Seja Mais, e aí você também estará contribuindo para que esse programa e tudo aquilo que em nossa Rede Nazaré de Comunicação poderemos fazer em vista da evangelização. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.